Olá, gente. Vamos dar início à nossa leitura comentada sobre a história da filosofia. O fio condutor desse projeto será a coleção Os Pensadores da Nova Cultural, mas vai haver outros livros e coleções e pesquisas na web falando aqui da história da filosofia. Então vamos lá, a história do pensamento humano. É difícil precisar o instante, se é que houve um, em que a história do pensamento começou. Poder-se-ia considerar, talvez, os mitos e as lendas que nos chegaram como primeiras tentativas de explicação do mundo e de seus fenômenos. Mas essa seria uma empresa arriscada. Essa fase da aventura humana perdeu-se em milênios da caminhada. E hoje, envolta em mistérios, pouco ajuda a elucidar como o homem iniciou a jornada que o acabaria levando à filosofia e à ciência. Para resolver esse impasse, estudiosos e especialistas elegeram como ponto de partidas os séculos 6 e 5 a.C. Nesse período, testemunha do surgimento de homens como Sócrates, Grécia, Buda, na Índia e Lao Tse, na China, toma forma um pensamento mais aberto à nossa compreensão, o qual, herdeiro das tradições culturais de um passado ainda mais remoto, é também marco de uma etapa que levaria o homem a procurar o sentido do mundo e da vida na própria realidade, na própria natureza. É o momento em que os deuses vão perdendo seu papel como origem de todas as coisas e que o raciocínio passa a ocupar o espaço antes destinado ao mito. É o que fazem, por exemplo, os pensadores que viviam nas colônias gregas da Jônia em meados do século 6 a.C. E a partir daí nasce o que mais tarde seria conhecido como filosofia ocidental. No Oriente, o panorama é outro. Lá, filosofia, mito e religião entrecruzaram-se por muito tempo. Enquanto os gregos tentavam descobrir o que é o homem, o pensamento oriental avançava no sentido de sistematizar doutrinas. Na Mesopotâmia, em 4000 a.C., assírios e caldeus estruturaram a visão de mundo que perdurou até Zoroastro propor um Deus único e fazer uma reforma religiosa no atual Irã. Na Índia, os textos dos Vedas, livros do saber, já influenciavam as mentes em 1500 a.C. e o hinduísmo, o brahmanismo e o budismo vieram à tona até o século 6 a.C. A China, onde a dinastia Shang introduziu transformações culturais em 1600 a.C., mais tarde assistiu à expansão do misticismo do Tao e à sistematização religioso, político familiar de Confúcio, que moldou a sociedade chinesa dos séculos seguintes. Mesopotâmia, da deusa mãe a Zoroastro. A primeira escrita de que se tem notícia, a Suméria, apareceu nessa região da Ásia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, partes hoje do Iraque e do Irã. A roda, a organização da agricultura e a engenharia hidráulica foram outras inovações surgidas ali. Além disso, cidades como Nippur, Uruk, Eridu já existiam em 3000 anos antes de Cristo, com um comércio de crescimento regular e uma cultura que se estendeu a povos vizinhos, alcançando terras distantes como a Índia e a China. Nessas primeiras células de vida urbana, numa área que depois viu florescer Nínive e Babilônia, tem origem um pensamento elaborado, a antiga crença na deusa mãe
que no período neolítico personificava a fertilidade da terra, desdobra-se em inúmeros cultos a divindades ou entes sobrenaturais que correspondem às forças da natureza. Anu, a abóbada celeste, simboliza a água e sua fertilidade. Está representa o amor e as relações sexuais. Os deuses que comandam os fenômenos da natureza, aos poucos, assumem o papel de causadores dos acontecimentos humanos, a guerra, a paz, o sucesso, a desgraça. Por volta de 2000 a.C., Hammurabi, soberano da Babilônia, estabelece o culto a Marduk ou Baal, reverenciado como o mais importante dos deuses. O complexo sistema de deuses e crenças é depurado no século VIII a.C. por Zoroastro ou Zaratustra, que numa nação ao sul, isto na Pérsia, atual Irã, ensina a existir um único Deus, princípio do bem, Ahura Mazda, presente na mente de cada homem. Ele luta constantemente contra Arimã, o princípio do mal. Cabe a cada um agir corretamente para a vitória final do bem. O pensamento nessa fase dispensa a ira dos deuses ou os fenômenos naturais. A busca de explicações já pede mais ordem e clareza e um maior grau de abstração. A Índia antes de Buda. Muito da cultura indiana se perdeu no tempo. Os registros que servem como material de Estado iniciam-se com os arianos, que chegaram ali a partir de 1500 a.C. Rudimentar no início, essa cultura amplia-se, aprofunda-se e cristaliza-se numa coleção de obras em sânscritos, os livros dos Vedas. Em hinos épicos como o Rig Veda emergem ideias poderosas, como a existência de uma ordem no universo, nos níveis físico, Rita, e moral, Dharma, e a necessidade de sacrifícios para conservá-la. Uma complexa liturgia da qual se encarrega a casta dos sacerdotes, os Brahmanes, auxilia nessa tarefa controlando a energia cósmica, Brahman, princípio de todas as coisas e da qual depende todos os acontecimentos do mundo. Os Brahmanas, livros dos mais importantes da literatura védica, ajudam a entender a evolução doutrinária na Índia antiga, preenchendo um período que vai pelo menos de 850 a.C., no qual tudo se faz sob o manto generoso e dominador do deus Varuna. Numa fase posterior, até aproximadamente 700 a.C., o pensamento indiano vai mais fundo em suas abstrações e compõe outra grandiosa elaboração filosófico-religiosa, os Upanishads. Esse termo significa comunicações confidenciais e sugere que boa parte dos muitos textos ali contidos é de difícil acesso a não iniciados. Os Upanishads rompem com as ideias originais de divindade e veem o Brahman como um espírito único da realidade, presente em tudo. Cabe ao homem purificar seu Atman, este eu, a alma, para se identificar com esse real eterno, ou seja, essa alma interior. Isso se faz por meio de sucessivas reencarnações, que se definem e se dirigem por uma linha ou uma regra, o karma. Uma ardente convocação para essa ascensão espiritual está no Bhagavad Gita, Canto do Bem-aventurado, o mais famoso livro do hinduísmo, que por sua vez é apenas um episódio de grande texto épico de 250 mil versos, o Mahabharata, que significa Grande Índia. Esse fulcro de ideias em que se menosprezam práticas rituais e no qual a salvação individual consiste em abandonar o ego e mergulhar numa essência universal, constitui a base do Jainismo, fundado por Mahavira, e do budismo, ensinado por um ex-príncipe, Siddhartha Gautama,
nascido em 556 a.C., no reino do norte da Índia, junto à atual fronteira com o Nepal. Meditando, Gautama atingiu a iluminação e tornou-se Buda, o iluminado, até morrer com 86 anos em 470 a.C., ano em que, na Grécia, nascia Sócrates. Buda propunha o esforço de cada um para livrar-se dos desejos, das ilusões e do individualismo, a fim de chegar ao Nirvana, cortando desse modo a cadeia de reencarnações que levaria de novo a enfrentar doenças, sofrimento e morte. Os mundos complementares da China. A ideia de que o mundo é regido por forças misteriosas e de que cabe ao imperador intermediar entre o homem e Shang-Tin, a divindade celeste, surge na China do século XVI a.C. A felicidade depende da sabedoria desse soberano e das corretas consultas ao I Ching, o livro das mutações. No cerne de cada situação ou de cada ato atuam duas forças opostas e, quando bem entendidas, complementares, o Yin e o Yang. Longe de polos opostos que representariam bem e mal, luz e trevas, certo e errado, em eterna luta, eles são, na verdade, a ação e a reação inerentes à natureza e ao homem. O universo contém o que é móvel e o que é imóvel, relativo e absoluto, masculino e feminino, céu e terra, ação e repouso. São algumas das infinitas combinações que se deve apreender para captar a realidade. Esse conjunto de ideias está presente em duas correntes que, embora adversárias, têm raízes comuns na tradição chinesa, confucionismo e taoísmo. O primeiro, fundado por Confúcio, 551 a.C. a 479 a.C., é uma sistematização ético-filosófica destinada a manter a estabilidade e, portanto, a felicidade da nação. O imperador deve ser sábio e dar exemplos edificantes. É, na verdade, aqui um código moral, assim como o pai aos filhos. O homem digno deve trabalhar muito, contentar-se com pouco, ter paciência nas desventuras, respeitar sempre os superiores. O taoísmo despreza sumariamente valores sociais, família ou governo, tudo isso, mas desejos e egoísmo são artifícios passageiros, como prega Lao Tse, em português, velho mestre, que se supõe ter vivido de 604 a 531 a.C. Em seu Tao Te Ching, livro do sentido da vida, ou simplesmente o livro do caminho, ele fala do indefinível, o Tao, ao mesmo tempo meta e caminho, algo que contém o Yin e o Yang, mas que os transcende numa harmonia superior. De intenso conteúdo místico, o taoísmo propõe renunciar aos atos de vontade, ignorar o sucesso e a desgraça, contemplar o curso natural das coisas e saber quando convém agir ou abster-se. Pode-se, assim, aderir placidamente ao ritmo da vida e identificar-se em cada pequeno gesto com o que se chama de realidade impenetrável.